Eu sei que está um pouco de frio, mas hoje é necessário que as portas estejam assim abertas. E eu vou vos convidar para acompanhar a leitura. Mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é uma pergunta. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Este momento está registrado no Evangelho de João. E Emmanuel comenta esta passagem profundamente emocional da seguinte forma: aos aprendizes menos avisados é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Vamos orar. E esta mensagem transporta-nos, quer no tempo, quer no espaço, e a procurar sentir aquela emoção que Jesus buscava em Pedro, pois que as tarefas que viriam seriam muito difíceis, mas elas deveriam estar coroadas de amor para que fossem efetivas, duradouras, para que a perseverança encontrasse sempre o alimento nessa melhor emoção. Então, nesta manhã, unimos os nossos pensamentos e procuramos esse Jesus, que nos conhece tão bem, que está tão próximo de nós, nunca se apartou, nunca se afastou. Deixemos-nos envolver pela sua paz nesta hora. Mestre querido, escuta-nos nesta manhã. Cada um de nós saiu de seus lares. Haveriam outros compromissos, outros afazeres, mas viemos buscar-te, Senhor. Muitas vezes nossas dificuldades não nos fazem sequer, ou nos permitem sequer perceber essa busca que fazemos em torno da felicidade real. Muitas vezes não nos apercebemos que a tua presença é realmente terapêutica, é motivadora. E mesmo assim, vimos buscar-te de forma mais perseverante, para que tu faças parte de nossa vida. E que nossa existência, nossa forma de ser, Mestre querido,
esteja em linha com aquilo que tu esperas para a nossa própria felicidade. É por isso que aqui estamos. Mais conscientes de nossas necessidades espirituais, para resolver as questões que aparentemente são materiais do mundo lá fora. Então o que desejamos, Jesus, é que se faça a tua luz dentro de cada um de nós. E nessa vontade, desejamos que essa mesma luz se espraie por este mundo afora, acendendo luzes de esperança aqui e acolá. E embora saibamos, Jesus, que muitos de nós continuamos adormecidos, ainda não erguemos os nossos olhos, não os levantamos para ver a luz que nos envolve, ainda assim temos a convicção de que a tua luz permanece, que o teu exemplo será sempre uma luz a aguardar o nosso abrir de olhos. Por isso a nossa gratidão, Jesus. Pois que os nossos pedidos são dessa natureza. Pedimos e temos plena confiança de que os nossos melhores propósitos são incentivados e atendidos. Que a tua paz nos ilumine o encontro desta manhã e que outros irmãos nossos possam então beneficiar com as melhores emoções que cada um de nós, Jesus, possa sentir e doar nesta manhã. Em teu nome, iniciamos a nossa tarefa. Esta mensagem, posso dizer que a mim comoveu. Quando nós estudamos o Evangelho, as mensagens de Jesus, e mesmo as mensagens de nossos benfeitores espirituais, há um exercício que eu posso dizer que devemos fazer para poder assimilar melhor aquilo que a espiritualidade aguarda de nós, e neste caso o que Jesus aguarda de Pedro e obviamente de cada um de nós, que é vestirmos a personagem, colocarmos no lugar de Pedro para sentir o que é que Jesus quereria de nós e como nós corresponderíamos a essa mensagem. Então esse é um exercício, é uma sugestão. Quando estudamos o Evangelho, coloquemos-nos na situação de cada um dos personagens. E neste caso, perdoe-me, coloquemos-nos também na perspectiva do Cristo. Por que Jesus estaria a dizer aquilo? E é isto que Emmanuel faz também e consegue nos trazer estas ilações de teor tão elevado. Então é o amor, né, que Jesus deseja que nós sintamos para que eu não vou dizer dificuldades, mas os nossos compromissos para atendermos no dia a dia e os compromissos desta encarnação. Porque quando, eu não sei se vocês se lembram, antes de reencarnar, ninguém terá esquecido, pois não? Antes de encarnar, nós tivemos algumas reuniões e o que nos foi mais pedido foi para que fizéssemos as nossas tarefas e atendêssemos aos nossos compromissos com amor, com vontade de acertar, com vontade de fazer o melhor. E ainda bem que nos lembramos dessas reuniões. Porque depois aqui na Terra as lutas são grandes, né? Os trabalhos são grandes, é verdade. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Muito bem. Esta mensagem de Jesus que está aqui colocada: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vou colocar aqui alguns parâmetros. Enquanto espírita, com os valores cristãos, que a doutrina espírita revive na sua maior simplicidade,
ou nós assumimos Jesus como a nossa referência e ultrapassamos aquela ideia que às vezes, ou a sociedade, ou às vezes no processo educativo, ou a maneira fantasiosa com que nos apresentaram o Cristo, na nossa mente, pode parecer uma coisa idílica. É tudo muito bonito, mas Jesus teve outras dificuldades, ou pessoas pensam que é só uma lenda, como já ouvimos, um anúncio de televisão. Mas acreditando e sentindo e tendo a percepção concreta de que Jesus esteve entre nós e que foi o nosso terapeuta e é o nosso terapeuta até hoje, então olhemos para estas palavras com verdade, com consciência de que elas não estão ditas apenas porque são bonitas. E lembrar uma coisa muito importante nessas mensagens do Cristo é que ele utiliza estes grãozinhos pequeninos de mostarda para dizer que se a nossa fé for desse tamanho, pequeníssima, nós vamos dizer para uma montanha para ela sair daqui e ir para lá. E nada nos será impossível. Um pouquinho de vontade. E Paulo, o apóstolo, nos seus tempos de trabalho na terra, ele dizia que um pouco de fermento leveda a massa toda. E é um pouquinho. Talvez a influência que nós temos no próximo, a influência que o nosso pensamento tem na nossa vida. E Jesus tinha esta coisa maravilhosa também, de usar a linguagem própria ao nosso entendimento. O grão de mostarda é dos mais pequeninos, é uma coisinha tão ínfima. E ele usa esta linguagem para gravar isto na nossa mente. Se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, podemos dizer para as montanhas para se afastarem daqui para lá, e elas se afastarão. O detalhe é que nós pensamos nas montanhas físicas. E depois temos alguma dificuldade em fazer perceber que Jesus falava para o Espírito, para a nossa moral. Então o que é para nós uma montanha? É algo que é difícil de resolver. É um perdão que não conseguimos, é uma angústia que não passa, é um vício, seja ele qual for. Então essas são as nossas montanhas, cada um tem as suas. E basta a vontade, pequenina que seja, para movimentar-nos na libertação deste ou aquele sentimento, ou daquele hábito que queremos alterar. E é por isso que Jesus nos fala de forma tão simples, mas dá-nos todas as condições, dizendo, vocês podem, basta um pouco, vocês vão conseguir muito mais do que isto. E o título da mensagem de hoje, que está íncita no Evangelho segundo o Espiritismo, é mesmo este. A fé transporta montanhas. A fé transporta montanhas. Tenhamos confiança. E o capítulo ele fala de várias coisas. O poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, os sons dos Espíritos, a fé como mãe da esperança e da caridade, a fé humana, a fé divina. E vamos voltar um pouquinho a cada um deles, que é para nos enquadrarmos, porque isto já demos em agosto, por causa destes interregnos. E vamos relembrar a passagem de Jesus que Allan Kardec escolheu para tratar do tema da fé. Dentro deste capítulo há outras passagens, muito importantes também, mas esta é a primeira deste capítulo. Então está no Evangelho de Mateus. Esta passagem está em vários deles. Foi escolhido este. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esta passagem de Jesus mereceria vários comentários sobre vários aspectos. A questão de expulsar o demônio, a questão da incredulidade, a própria fé, que é a base que Allan Kardec utiliza para aqui. Por que o jovem era lunático? E em outras traduções, diz que o pai não diz que ele ora cai, ele diz que ora é lançado no fogo, ora é lançado na água. As traduções são importantes nestes estudos, porque denota o real pensamento. Aqui poderíamos dizer assim: olha, a criança cai, então, para cair, é lunático e cai. Não, ele diz é lançado, ou seja, alguém o lança. E é por isso que à frente se diz: expulsou o demônio. Ora, com as novas luzes sobre o entendimento da doutrina espírita, o demônio não é um ser que está a disputar com Deus. É um espírito sofredor que faz com que os outros, ou procura fazer, com que os outros sofram de igual forma. São vinganças, são desditas, são formas de estar, mas são almas como nós. Estão equivocadas e precisam de auxílio. Quando se diz que Jesus expulsou, é óbvio que Jesus afasta a entidade para libertar o rapaz, mas recordar-se-ão das palavras que Jesus diz a seguir ao pai e ao jovem. Porque este é um processo educativo. Jesus não veio para curar corpos, nem para libertar as pessoas dos espíritos. Veio para nos mostrar caminhos, para que nós mesmos o fizéssemos. Então, no momento a seguir, Jesus chama o pai e o menino e diz: agora vão, limpem a vossa casa, para que 7 piores não a habitem. E então nós começamos a pensar: mas eu tinha que limpar a casa? Vassoura por aí fora? Não, muitas vezes não se fala da morada do espírito. A casa, a morada, o espírito. Limpa o teu espírito, para que outras entidades piores do que essas que estavam, essa ou essas que estavam a incomodar o vosso filho, venham a aparecer. E nós pensamos: mas por quê? Então por que o libertou se podem vir 7 piores? A orientação é: limpa a tua casa, purifica teus pensamentos, teus valores. Então nós começamos a perceber que há ali um processo. Há um processo que não se encerra com a libertação da criança, né, ou do jovem. Ele vai ter a sua continuidade no tratamento que cada um dê à sua própria vida, à sua conduta. Então, o que é esta coisa de limpa a tua casa? Por que isto vai funcionar? E se não funcionar, por que virão 7 piores? Se eu tenho um endividamento de consciência por erros cometidos, eu vinculo-me a um psiquismo doentio, porque a minha consciência assim o faz. Estamos a falar também de magnetismo, da força de atração e de repulsão. E o que vai acontecer é que, se me afastam aquele que me está a colocar no caminho através da dor, porque não me permite, entre aspas, cometer outros enganos, quando eles se afastam, eu tenho 2 caminhos. Ou eu limpo a minha casa, ou eu aproveito, já que agora estou bem, vou voltar a cair nos mesmos erros, endivido-me mais e, por consequência, mais compromissos com a minha consciência, maior perturbação. Então nós começamos a compreender a mensagem de Jesus de forma simples, mais racional. Por quê? Porque começamos a colocar o nosso ponto de vista espiritual sobre as mensagens do Cristo, e não sobre o ponto de vista material. Limpa a tua casa. Materialmente estaríamos a falar do nosso lar, né, do nosso refúgio do dia a dia. Mas não, é do Espírito que fala. E depois compreender estas coisas. Então, muito bem escolhido, obviamente, por Allan Kardec. Dentro da sua sabedoria, ele sabia o que era importante. Então, o capítulo depois desenvolve-se, e isto é uma sugestão para que estudemos, para estarmos todos em sintonia, desenvolve-se da seguinte forma. O primeiro item é esse que nós lemos agora. Depois, fala sobre o sentido moral dessas palavras, a fé robusta
que dá perseverança. Depois, no item 3, a certeza de atingir determinado fim. E a fé sincera e verdadeira é sempre calma, é esta a afirmação. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Tudo isto estudado de forma racional, contínua. Cumpre não confundir a fé com a presunção. O poder da fé se demonstra também na ação magnética. Aquela projeção, vamos falar um pouco sobre isso. A fé raciocinada ou cega suas diferenças. A fé não se prescreve, e vai fazer aqui lações sobre os dogmas, porque nós queremos que os outros tenham fé. Acho muito curioso. Eu acho que eu vou desencarnar a dizer isto, quer dizer, não dizer isto no momento do desencarne, né? Ao longo da vida, porque nós queremos que as outras pessoas tenham aquilo que nós alcançamos, quando nós não alcançamos o que as pessoas já alcançaram. Nós temos as nossas experiências, uns em umas áreas, outras em outras. Então, impor a fé através do dogma e dizer-lhe assim: se você tiver fé, você vai resolver esse problema. E a pessoa, o que é que pensa? Eu não tenho fé, então eu não vou resolver o problema. Simples. Então, a lógica aqui não é impor a fé para que algo se faça. É a ação também da própria vida, das experiências que temos e as tomadas de decisões que vão resultar em efeitos que despertarão também a fé que todos temos. E este é um grande detalhe. Mas como não vamos entrar, não é por aí que vamos, é só esse detalhe que eu acho importante também. Depois no item 8 e 9, 8 e 9 porque o 8 ele faz uma referência à parábola de Jesus sobre a figueira que secou, e depois fala-nos a respeito, né, dessa simbologia, que refere-se às pessoas que aparentam propensão para o bem, mas não o têm. É muito comum, nós dizemos assim, ninguém leva isto a mal, também, por favor? Tudo bem? Pode ser? Eu vou dizer antes, depois não, depende do que vai dizer, né, Casimiro? Ok? Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas quando as dificuldades surgem, nós perguntamos onde é que estava a pessoa que eu acreditava. Que seria Jesus, que seria Deus, ou que seria Nossa Senhora de Fátima, ou que seria um anjo qualquer, ou um espírito, ou um santo, às vezes até um familiar. Mas se eu tenho fé, eu tenho fé. Se a situação não corre como eu imaginava que seria o melhor, é sinal que foi feito o melhor, mas não atendeu aquilo que eu queria. O que não significa que esteja errado. Significa que é diferente. Então, nós vivemos a vida matambúzios, revoltados, a guardar uma dor tremenda. Muitas vezes afastamos-nos do mundo e nos lábios dizemos com toda a segurança: eu tenho muita fé em Deus. É quase pedir perdão por aquilo que eu vou dizer, não é? Mas não temos. Mas se tivéssemos, a nossa emoção seria diferente. Um detalhe, não estamos a falar da tristeza que surge quando há um problema. Estamos a falar no modus vivendi, o nosso cotidiano. Como é que nós somos? Porque se eu disser que eu acredito em Deus, e acredito na sua bondade, tenho fé na sua misericórdia, e viver aborrecido com os outros, desconfiado, irritado constantemente, então que mensagem é que eu estou a dar de Deus? Entende? Ou seja, o nosso comportamento deve estar de acordo com a fé que eu tenho. E muitas vezes temos dificuldade em compreender isto. A ideia aqui não é, atenção, e detalhe, não é criticar os outros, é pensar como é que eu faço na minha vida. Será que quando eu digo que tenho fé, eu tenho mesmo? Eu sinto essa fé? E isto é importante. E é importante para outra coisa. Quando nós estamos a querer ajudar alguém, e estamos a dizer assim: olha, faça uma oração. Peça auxílio para esta dificuldade. E a pessoa: eu já tenho pedido tanto. E nós vamos dizer: o senhor já pediu, olha, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Olha, Deus deve estar a falhar. Se ela já pediu e não funciona, e aqui nós temos que perceber um pouco mais sobre este conceito da fé. Não vamos criticar a pessoa, não, você não tem fé nenhuma, não é esta a ideia. A ideia é dizer, se calhar não estamos a fazer como deveríamos.
Se calhar a nossa emoção não está equilibrada o suficiente para que a nossa oração tenha outra força. Então há todo um trabalho a ser feito, não há desistências. Haverá se eu não compreender a questão da fé. Se alguém me disser assim, eu tenho fé, eu pronto, você tem fé. Mas que fé? Fé em quê? Como é que você pensa que as coisas correm do lado espiritual? Como é que elas se concretizam do lado de cá? Okay? Então, Allan Kardec, neste capítulo, vai estendendo o assunto sobre esse conceito. E com um detalhe importante. A sua relação com a mediunidade, a doação, a entrega, a nossa fé, o nosso direcionamento, a partir do momento que nós compreendemos que a mediunidade é esta comunicação entre dois planos, há uma energia implícita, ele fala sobre essa relação da mediunidade, como até a fé como uma espécie de alimento para o espírito. A fé, mãe da esperança e da caridade. Com um detalhe só. O título é bonito, né? Mãe da esperança e da caridade. Mas repare o detalhe, né? É que ela é mãe da esperança, ou seja, eu acredito. Tenho esperança, eu sei que é. Detalhe, da caridade. Ação. Agir. Seja emocionalmente, seja materialmente, seja como for. Mas agir. Okay? Então, fé, mãe da esperança e da caridade. Então, todo o capítulo está descrito aqui muito sutilmente ou rapidamente nos títulos ou nas ideias de cada item. E nós vamos para o item 12. A fé humana e a fé divina. E esse é o capítulo. Hoje estaremos a encerrar, então, aqui o capítulo. O que é que eu vou pedir? Que vocês, por favor, falem um de cada vez. Está bem? Eu já me sinto incomodado quando vejo vocês todos a falar ao mesmo tempo. Então, não se esqueçam, por favor. Não precisa levantar a mão. Está bem? Mas estejam à vontade. Até aqui, tudo bem? Então sorriam, que eu quero ver o vosso sorriso. Não precisa tirar mais. Eu estava mesmo a brincar. Eu sei. Vamos fazer. Muito bem. Então, isto é para nós. No homem, a fé é o sentimento. Isto é uma mensagem do Espírito Protetor, está bem? A mensagem mediúnica. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. O querer. Está sempre lá. Detalhe. Quando o Espírito diz que é um sentimento inato, aliás, antes de irmos para isto, lembrar o seguinte. Quando é recebida uma mensagem espiritual através da psicografia deste ou daquele médium, estamos a falar de temas sérios, ou seja, que a reunião é séria, a mensagem é séria, não vem aqui trazer-nos questões da loteria, se isto é assim, se é assado, não vem trazer um conceito de vida, portanto estamos a falar de coisas sérias. O que acontece é que essas mensagens vão ao detalhe. Estas entidades, estes irmãos nossos, não dizem as coisas por dizer. Nem chegaram e disseram assim, vamos passar ali e mandar uma mensagem. Não. Eles sabiam que todo o projeto da doutrina espírita chegaria para nos ajudar a reviver os valores cristãos. E então, mesmo essas mensagens, elas não são ditadas ali a esmo. Elas estão preparadas. Quando nos diz aqui, é o sentimento inato de seus destinos futuros, é porque no íntimo nós sabemos para onde vamos. Eu não vou dizer que sabemos de onde viemos, embora esteja arquivado. Eu vou dizer, por exemplo, um dos detalhes curiosos, até porque estamos a chegar ao Natal. Muitos de nós chegam assim nesse período do Natal e dizem assim, eu detesto o Natal, sinto-me triste, sinto-me acabrunhado e por aí fora. Tirando razões do passado, não sabemos quais seriam, ou quais foram, muitas vezes, eu não vou dizer que é a maioria, não tem estatística para isso, mas nota-se que muitas vezes é a nossa própria consciência dizer assim, passou mais um ano e o que é que eu fiz? Do meu caráter, do meu comportamento, da minha linguagem, da minha postura, dos meus valores. O que é que eu fiz? Então eu começo a ficar triste, vejo muitas luzes, começo a olhar para a pobreza e a dificuldade que há ao lado, porque nesta altura toda a gente procura ajudar.
e por aí fora, não é mau. Não é mau. Também gosto quando as pessoas dizem assim, o Natal devia ser todos os dias. Mas ele é todos os dias. Basta que nós ajamos como se fosse Natal. Ou seja, sejamos os mesmos. O Natal não deve, entre aspas, ser diferente. Ele o é porque nós somos diferentes daquilo que achamos que deveria ser o adequado para o ano todo. Então aqui, perceber que é a nossa consciência. No fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Então chega nesse período de Natal, uma espécie de balanço, Ano Novo. Algo mexe conosco. O que eu tenho feito na minha vida e por aí fora? E começamos a ficar aí macambuzos e por aí adiante. Ora, é simples resolver isto. É muito simples. Façamos o nosso melhor. Pronto. Façamos o nosso melhor. Não é perfeição. Façamos o nosso melhor. Esse sentimento de fé, esses sentimentos que nos levam a querer viver, a querer ajudar, estão em nós, estão cá dentro. A educação da família é extremamente importante. Ela é basilar no processo reencarnatório. Mas a educação do espírito, que já vem há milhões e milhões, eu não sei quantos bilhões de anos em desenvolvimento, é a nossa base para hoje. Eu posso ser educado numa família violenta e ser um indivíduo pacificado. E posso ser criado numa família pacífica e ser violento. Por quê? É o que vem de trás. Agora, eu devo educar a partir de hoje. Mas isso para dizer que esse sentimento ele está em nós, independentemente da educação religiosa ou material, ou mais agressiva ou menos agressiva que tivemos. Deixa marcas. Mas nós somos o que somos. O que fomos colocando em nosso bojo. Então, fazer referência a isto, que a fé está em nós. O que é preciso, como diz, é despertá-la. Ela está em estado latente. Como é que o pessoal diz? Isto é meio brincadeira, meio sério, né? O melhor lugar para nós descobrirmos a nossa fé. Sabem? Não sabem? Não quero que passem por essa experiência. Estejam num avião que entra em pânico. É tudo, ai meu Deus, salvai-me, Jesus. É o que acontece. Nós em desespero, e muitos chamamos por quem? Pela mãe. Que é a nossa referência, está lá guardado em último instante. Últimas instâncias, melhor dizendo. Porque está cá dentro. E eclode quando nós menos nos apercebemos. Ok? Muito bem? E essa fé vai crescer pela nossa vontade. Se alguém aqui, eu não sei, se alguém aqui pensar assim, a minha fé é muito pequenina, ou não tenho. Primeiro, não é verdade. Tem. E isto já é bom. Eu não tenho fé. Você tem. Você não sabe que a tem. E se alguém tiver dúvida, e atenção, é preciso perceber a questão da reencarnação. Okay? Então, se eu já vivi várias vidas, como vivi várias vidas, eu fui tendo experiências. E essas experiências disseram que na ação A, somada com a ação B, o resultado é C. São milhões de anos a fazer isto. Um ato violento vai gerar violência. Olha, por quanto tempo é que eu quero viver nessa fórmula da vida? Uma encarnação, 2, 3, quantas eu quiser, Deus permite. Só que sofrerei a cada uma delas a mesma consequência. E no dia em que eu não quiser a violência, eu tenho que perceber que eu tenho que mudar o meu comportamento. Então esta é a lógica. Então hoje, se me disserem assim, mas se você for pacificado, tranquilo, sereno diante de uma dificuldade, você vai obter resultados agressivos ou vai obter resultados pacíficos? E nós já conseguimos dividir entre o que é os resultados para os outros e os para nós. No mundo pode virar um incêndio. Um silêncio, uma palavra certeira, sem ser agressiva, mas correta, pode gerar à volta confusão. Mas cá dentro eu estou pacificado, porque fui honesto. Não é agressivo, atenção. Por isso é que Jesus dizia, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque vai se virar o pai contra o filho contra a mãe, a nora. E por que ele diz isso? Porque ele sabe que conforme nós somos nos libertando, quem está à volta não gosta. Ora, e nós vamos aprendendo, ao longo de encarnações, os resultados de nossas ações e de nossas emoções.
Okay? E isso vai fazendo o quê? Vai criando uma estrutura de conhecimento que não está consciente, está no inconsciente, mas está lá. Que surge nos momentos necessários. Então, todos nós temos uma fé que está latente, mas que existe. Por que eu faço isto? Por que eu faço aquilo outro? A gente pensa, eu tomei a decisão agora. Não. A decisão já está estruturada há muito tempo, mesmo quando seja estovada. É sinal que eu sou ainda estovado neste ou naquele tema. Ok? E muito importante, a ação da vontade. Eu quero uma coisa, tem que ter vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado, a ele, o Cristo, apenas como chefe de uma religião. Esta mensagem é fácil de dividir. Né? Primeiro põe o conceito, ela está em nós, e agora diz, olha, atenção, a fé que nós estaremos a falar é uma fé que não é igual àquela que se pretende. Ou pelo menos não é aquela que nos chega no dia a dia. Esta fé que anda nas bocas do mundo, podemos dizer assim, é a fé religiosa. Ou seja, colocam Jesus como, né, um aspecto de Salvador sem o nosso esforço, basta ter a fé. Coloca-nos outros orientadores espirituais como salvadores e nós temos fé neles. Mas esta é uma fé religiosa. A fé e a confiança é no conjunto na providência divina. A providência divina é o conjunto das leis em que estamos inseridos e na nossa força dentro da providência divina. Essa é a fé estruturante, em que você se transforma no artífice da sua própria vida. Nenhum de nós está a depender de Jesus para fazer as coisas, está a depender de Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, nenhum de nós está a depender de Francisco de Assis. Nenhum de nós. Se nós não fizermos pela nossa própria vida, nada vai acontecer de positivo, como nós gostaríamos que acontecesse. Ora, então, o que Jesus faz parte da nossa vida? Ele é a nossa referência. Quando nós dizemos que Ele está conosco, está. É como, por exemplo, eu estar com uma dificuldade qualquer, naquele momento estou mais abatido, e aparece-me quem? A minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, né? E envolve-nos, e aí nós estamos ligados. Precisamos uns dos outros? Sim, precisamos. Mas não no sentido da dependência, porque se assim ocorre, nós não somos seres integrais na sua consciência própria. Entendem? Ou seja, é aqui que temos que trabalhar. Quando nós dizemos que Jesus, e precisamos de Jesus, precisamos. Mas é como a nossa referência. Ele não vai tirar as dificuldades do caminho, não vai fazer as coisas por nós, não morreu para nos tirar os pecados, esqueçam isso. Ele, quando desencarna, como desencarnou, foi para nos mostrar um caminho de perdão e paz, apesar de todas as injustiças. Okay? Então aqui, um raciocínio diferente sobre a fé, porque Jesus é facto, elevou a fé como uma ferramenta de vida, mas a fé não pode ficar enclausurada dentro de uma religião. A nossa religião é que salva. Esqueçam. É que esqueçam mesmo. Aqui não há vírgulas, não há reticências. Não, a nossa religião não salva. Nem liberta. Somos nós, despertando para a realidade enquanto filhos de Deus, é que fazemos isso. Então a fé que normalmente anda nas bocas do mundo é a fé religiosa. E nós não estamos a falar desta fé. Estamos a falar da confiança do ser humano. Cada um de nós. Essa força. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Olha aqui, Jesus a trabalhar terapeuticamente, orientando-nos com segurança. Atenção, estou a falar nisto, não é? Olha o detalhe. O título é a fé humana e a divina. Isto vale para o seu todo, não é? Okay? Quando diz que Jesus operou milagres materiais, não se preocupe, vamos falar um pouco à frente, tá, né? Nós, enquanto espíritos, não, milagre não, né? Okay?
Muito bem, então quando tem fé, é importante aqui reforçar isto, vontade de querer. Eu podia dizer, podia estar escrito ali, não é? Quando tem fé, isto é, tem a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Querer. André Luiz, eu acho que eu já não vou me lembrar perfeitamente, mas André Luiz disse que nós temos uma dificuldade, não é André Luiz, é o mentor que trabalha com ele, a falar sobre essas dificuldades que nós temos no nosso querer. Então ele diz que é preciso querer, saber querer e merecer. E nós? Mas parece uma coisa, eu quero, mas não é. Vejam como nós somos inconstantes. Hoje vemos uma coisa, eu quero muito isto. Eu não estou a falar só de coisas materiais. Estou mesmo atitudes também, tudo. Eu quero muito resolver isto, seja lá o que for. Passado meia hora, aparece uma outra dificuldade qualquer, eu já nem me lembro. Então, o meu querer não teve a sabedoria do querer, que é a constância. Eu tenho um foco, eu quero, e é isto que eu vou fazer. Tem coisas em paralelo para fazer? Vamos fazer, mas não perder o foco também deste que eu quero fazer. Distraímos-nos. Então, querer e saber querer. Eu quero, tem que permanecer. Se eu disser hoje eu quero, daqui a uns dias, eu queria tanto aquilo, não queria tanto nada, porque nem se lembrou mais. Temos que ser honestos conosco próprios. E depois merecer. Ter o mérito para obter as coisas. Esse mérito tem dois caminhos, ou duas referências. Uma é o mérito que nós criamos pela vontade que aplicamos nas coisas, para que elas acontecessem. E o outro é por toda a envolvência à volta, que vai nos ajudar ou não a conquistar aquilo de acordo com o nosso comportamento. Eu quero muito obter a saúde. Eu quero muito. O vizinho fala comigo, eu estou irritado e o ofendo, e meu fígado não melhora. Eu peço tanto, eu quero tanto que meu fígado se ilumine, mas aí eu maltrato o vizinho. E o meu fígado responde. Percebe a ideia? Ou seja, as ações devem corresponder à vontade que eu tenho. Tudo bem? Simples. Um de cada vez. Algum comentário? Eu disse alguma coisa que não é do nosso dia a dia, que a gente não veja. Sejam à vontade. Isto é um facto. Né? Então Jesus, como ele diz aqui, que operou milagres materiais. Né? E isso é muito discutível. Será que multiplicou os pães? Não multiplicou? Como é que foi? Na doutrina espírita nós vamos apercebendo que não foi o pão propriamente material que se multiplicou. É o alimento para o espírito, que pode ou não ser materializado. Agora, há aqui muitos detalhes nesses processos. Alimentou multidões por 2 vezes seguidas. A gente pensa que é uma só, né? Mas por 2 vezes seguidas. E aqui é o que Jesus nos coloca, é que Ele sabe que nós precisamos dessa certeza para alcançar as coisas. Daquilo que nós temos lido sobre as obras de André Luiz, há almas que, não tendo grande moralidade, ainda muito interessados em coisas muito materiais e até aproveitarem por aí fora, têm mais vontade, muitas vezes, que muitos de nós que queremos fazer o bem ou estamos ocupando a nossa mente com esse objetivo de vida. Por quê? Porque é o foco. Okay? Vamos lá. Vamos separar aqui então aqui as coisas. Isso foi Jesus, não é? Essa é uma frase famosa, né? Que a gente utiliza. Jesus, é preciso perdoar. Jesus disse para perdoar. Isso foi Jesus que perdoou. Eu não posso. Também os apóstolos não operam milagres seguindo-lhe o exemplo? Ou seja, nós conseguimos fazer muitas coisas. Repare, estamos aqui a falar, como dissemos no início, das questões morais também. Materiais também acontecem, mas morais. Ou seja, na nossa fé, as nossas conquistas também são espirituais, morais, comportamento. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo, ou seja, nós também podemos, não é? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Ou seja, na altura, isto é impossível, era só Jesus. E o que é que Jesus nos disse quando nós dissemos isso para Ele?
Nós dissemos assim para Jesus, é você que faz, né? Tu és o mestre, tu é que consegues. E o que é que ele nos disse? Vocês também conseguem fazer isso. Exatamente. Vocês também estão viosos. Isso mesmo. E esta é a grande lógica. Lembre-se sempre, Jesus não dizia nada ao acaso. Então o que ele disse? Vós sois deuses, podeis fazer estas coisas e muito mais. Né? O que é interessante aqui, e nós nem nos apercebemos, até religiosamente, né? É que Jesus não está a se colocar acima de nós, ele está a se colocar ao nosso lado, como o nosso mestre maior, e dizer assim, olha, vocês podem fazer isto, falta-vos ainda é a vontade de o fazer, o foco. Nós vamos nos aperceber no tempo que a vontade é a energia que nós conseguimos direcionar para um determinado fim. Nós conseguimos fazer isso. E a grande força do universo é o amor. Estamos mergulhados nessa emoção de atração. É impressionante. Um dia vamos sentir e compreender isso com maior profundidade. Lá para frente. Não precisa ser agora. Alguns já sentiram, mas estão aqui só para nos ajudar. Também é fácil, né? Então, essa é a grande energia. E se essa energia ela é movimentável por um detalhe importante em cada um de nós, que é o direcionamento da vontade. Nós temos um dínamo tão poderoso. Nós produzimos energias ou reciclamos energias e direcionamos de uma maneira impressionante. E Jesus colocou-se ao nosso lado e dizendo assim, olha, vocês ainda não sabem. Vocês podem fazer isto e muito mais. Ele estava a dizer a verdade? Estava. É verdade. Então, cada um de nós hoje, nas nossas limitações, será meramente temporário. Nós estaremos ao longo dos séculos e milhares de anos que vêm por aí afora, não é preciso estar encarnado. Nós vamos perceber e vivenciar essas forças e essas capacidades. Então nós vamos compreender isso mais à frente, para eliminar o quê? A ideia do milagre. Olha, houve uma derrogação das leis materiais. Não houve. As leis naturais foram alteradas pelo Cristo. Não, porque se elas fossem alteráveis, elas não eram perfeitas. Se não fossem perfeitas, o universo era um caos. Cada um mudava como queria. Não, as leis existem. O que Jesus faz é, dentro das leis existentes, atuar de forma coerente e com vontade de o fazer. E ele disse-nos, então, que nós poderíamos fazê-lo também. Estamos a falar sempre de fé. A fé é humana ou divina. E aqui o modo. Vontade, o Cristo, os milagres. E o Espírito vai dividir aqui esta situação. Por que é importante dividi-la? Vamos ver. Ele diz, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Mas a fé, a vontade, a confiança, ela pode se dar no lado material e no lado espiritual. Existem as duas vertentes, mas a vontade é a mesma. Então reparem, eu vou ler outra vez, que isto é importante fixar. Não há aqui nenhuma crítica. Não está falando, não deve fazer isto, aquilo, outro. Nada disso. Ele só diz que a fé é humana ou divina. Ok? Sim, senhor. É para os nossos lados ou é espiritual. Conforme o homem aplica suas faculdades, seu tempo, seu desejo, seus esforços, à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, quando se fala em fé, no registro de confiança, aquela vontade de querer que ele fala atrás, é para os dois âmbitos. Agora, o que é que eu quero? Tudo aquilo que eu quero, sei querer e faço por merecer, desde que seja justo, naturalmente, irá acontecer. Agora, aonde é que eu invisto o meu tempo? Aqui não há erros, é direcionamento. Vamos lá. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim, colimado, apontado se quiser, certeza que lhe faculta imensa força. Nós podemos imaginar várias coisas aqui, né? Por exemplo, um cientista, ele tem uma ideia, isto vai acontecer, mas como é que eu faço com que isto aconteça? Então ele vai vencer uma série de obstáculos, porque ele tem confiança que o seu trabalho vai resultar.
Sabe que há casos em que, e isto é curioso, espíritos reencarnam em 2 fases. Sabem que vão preparar o caminho numa encarnação para que na outra, com as possibilidades de então, já tudo previsto, se conseguirá alcançar o fim colimado, que ele apontava. Né? Então é interessante porque é do espírito. É do espírito. Então encontramos muitas vezes pessoas a tratar de coisas do plano terreno com muita vontade, mas profundamente humildes. Mais humildes do que aqueles que de nós se diz ter fé religiosa. Por quê? Porque é do espírito. Então, uma fé é humana, nós sabemos que podemos alcançar isto, aquilo, outro. Agora, estejam à vontade, vamos falar do quê? Dos interesses mundanos sem relevância? Também. Eu posso ter como objetivo obter questões materiais. E para quê? Para o meu gozo próprio? Ou para produzir e auxiliar na sociedade de forma a gerar empregos, estudos, seja como for? Depende daquilo que eu desejo. Então a fé pode ser aplicada em qualquer circunstância, em qualquer momento. O que é que nos importa enquanto espíritos que desejamos vir, ou estamos aqui encarnados, e quando desejamos vir, foi no sentido de nos melhorarmos. Aonde é que eu vou colocar o meu foco? Como é que a minha mente trabalha? Qual é a minha intenção? São perguntas que cada um de nós faz a si próprio. Por que eu quero isto? É tão interessante, né? Às vezes é uma pergunta embaraçosa. Olha, eu quero muito fazer isto. E vem alguém e fala-nos assim: por que queres isso? E não, mas não tinha pensado, eu só quero. É interessante. Mas o que é que nós fazemos? Aqui entre nós, que ninguém nos escute. Começamos a falar. Quero isto por causa daquilo. E começamos a inventar uma série de coisas que nem tínhamos pensado. Às vezes é preciso fazer silêncio para perceber o que é que nós estamos a fazer, o que desejamos, qual será o alcance do nosso esforço. Até em dado momento podemos tentar perceber. Esse esforço poderia ser feito em outro sentido. Não, é melhor este. Então, agora eu já estou mais consciente, vou fazê-lo mais tranquilo, menos agitado. Ok? Então esta é a fé humana. Você vê um objetivo, ele é material, e você vai alcançá-lo, seja qual for. E depois você tem o homem de bem que... não é que o outro não seja um homem de bem. A pessoa que quer uma coisa boa, olha o detalhe, né? Crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure, ou seja, vai buscar na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Fé humana, que é aquela material visível, e a fé divina, que trata o espírito. O que eu desejo nesta encarnação? Para mim, enquanto pessoa. Servir, como Jesus disse, que ele não veio para se servir, veio para servir. Vim para melhorar as minhas emoções. Vim para ser mais gentil, mais fraterno do que fui ontem, em outras encarnações. Vim para resgatar alguns processos de pessoas que estão comigo e que hoje vivem comigo e eu sei as dificuldades que elas têm e eu preciso ter amor suficiente para ajudar a resolver. Tantas coisas e elas estão no Espírito. Fé divina. Estou crente no nosso futuro celeste. Desejamos encher de belas e nobres ações a nossa existência. Não são coisas gigantescas, não é isso? A nobreza está na simplicidade. Fazer o melhor a cada momento. As coisas mais simples. Um cumprimento afetuoso, hoje, com distanciamento físico, cuidado, distanciamento social não, por amor de Deus, social não, físico,
Sim, mas podemos fazê-lo. Sempre o pudemos, em boa verdade. Vamos lá imaginar. Aqui, vamos imaginar que algumas pessoas possam morar em condomínios, está bem? Prédios. Né? Atenção que isto vale para os condomínios também. Vale para o prédio, gente. Quem morar numa casa, às vezes não tem esta relação. Nós moramos num condomínio e a nossa família largou-se. Eu posso não entrar na casa do vizinho, mas ele é meu vizinho. Está mesmo embaixo da minha casa, ou em cima ou ao lado. O que eu sou para as outras pessoas? Só uma pergunta. O que eu sou para as outras pessoas? Não é o que as outras pessoas são para nós. Porque isso, lembrem-se sempre, cada um responde por si. Né? A nossa... O que nós passamos? Então, usar o condomínio podemos usar no nosso local de trabalho, na ação social, no cotidiano, no transporte público, no trânsito, a conduzir. O que eu sou para o próximo? Eu falei no trânsito, eu sei que às vezes dói um bocadinho. Né? Meu Deus. Okay? Então, aqui é o que nos interessa. Enquanto espíritos, o que nós vamos fazer? Então, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Opa! Não há maus pendores que não se chegue a vencer. A fé transporta o quê? Montanhas. Não existem maus pendores que nós não consigamos vencer. Temos vícios. Podemos vencê-los. Tenhamos confiança e vamos vencê-los. Sejam quais forem. Sejam quais forem. Mas alguns dos vícios já são considerados patologia. Gente, fazer uma nomenclatura sobre um processo de viciação não significa que a pessoa tem que ficar com aquilo. Porque senão seria uma aberração das leis de Deus. Confiança, eu quero, eu mudo. Isto é fácil falar. Detalhe. Se assim não fora, nenhum de nós teria o seu momento de mudança. E julgamos para melhor. Então tenhamos confiança que é possível. Só depende de nós. Vamos nos entreajudar? Claro que sim. Mas se não houver o querer do tamanho de um grãozinho de mostarda, o mundo pode se movimentar a meu favor, que eu não saio de onde eu estou. O querer com verdade. Às vezes o querer com verdade, ele é empurrado de tal forma, pelos aguilhões que a vida nos coloca. O aguilhão é aquela ferramenta que se usa para empurrar o gado. E esses aguilhões que a vida nos coloca, que nos vão fazer perceber que nós já não queremos mais aquele tipo de sofrimento. Não queremos estar magoados, não queremos estar doentes, não queremos estar assim. Já não queremos ter paz. Queremos viver, não queremos estar mais agarrados às questões terrenas. E por aí fora, poderíamos fazer aqui uma série delas. Mas, e essencialmente isto, não é mas, e essencialmente isto, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Vamos ter milagres de abnegação, devotamento. Por quê? Porque ontem eu não prescindia disto. Hoje eu prescindo. É a abnegação. Eu prescindo disto para um bem maior. São milagres. São autênticos milagres na nossa vida. Porque ontem nós queríamos ter o quê? Razão. Nós estávamos certos. Hoje já queremos mudar. Isto é um milagre. Isto é o processo de fé na nossa vida. Eu posso, eu consigo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O magnetismo, antes da doutrina espírita, havia estudiosos, Mesmer, por exemplo, em que o magnetismo era uma linha da ciência. Hoje está incorporado na ciência normal, o magnetismo, a força, a atração e repulsão dos corpos e por aí fora. Já se conseguem fazer uma série de ilações sobre o magnetismo, embora seja um grande desconhecido no fundo. Mas é um direcionamento, contra ou a favor. Ora, quando ele coloca aqui essa questão, é relacionada com as perspectivas materiais. Então Jesus, utilizando-se de um mecanismo que nós ainda não conhecemos, na sua essência, ou seja, como é que ele funciona, ele conhecia. Um dia vocês vão fazer igual. Okay? Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados
se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Todos nós podemos. Agora, eu vou deixar isto em aberto, está bem? Lembra-se que nós falamos no início que os espíritos, quando nos enviam mensagens desta natureza, têm um objetivo que é ajudar-nos. Eles não têm os nossos interesses. Então, quando ele diz, repito, faz lembrar um espírito Erasto. Uma vez ele mandou uma mensagem na cidade de Argel, em que ele começa a frase, eu achei de uma riqueza, aquilo tão impressionante. Ele diz assim, sinto uma vontade que me constrange a exortar-vos a... E depois a mensagem falava sobre a comunicação entre os centros espíritas, a divulgação, por aí fora, porque é um trabalhador nessa área. Então o espírito, quando diz, eu sinto uma vontade que me constrange, é como quando nós queremos ajudar muito alguém e a pessoa não deixa, ou então alguém quer nos ajudar e nós sentimos que estão com vontade mesmo de nos auxiliar, é que, quando ele diz, repito, que é uma coisa raríssima, né? Ele está mesmo a querer passar a mensagem. E o que é que nós vamos fazer? Vamos repeti-la. Ok? E cada um de nós vai ouvir o Espírito a falar conosco. Vai dizer assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, somos nós agora, né? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, temos a força, aplicar a vontade, seriam capazes de realizar o que até hoje nós chamamos de prodígios, que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Aquilo que nós achamos fora do possível, nós podemos. Ok? Dúvidas? Casimiro, nós somos poderosos. Somos. Mas muito poderosos. Quem é nosso Pai? É Deus. Ele nos criaria fracos, impotentes, só para ter assim um monte de gente fraca, por aí fora? Criou-nos poderosos, com uma energia e com uma capacidade de direcionamento que nós não fazemos ainda ideia do seu alcance. Então nós estamos a caminho. Isto é como se nos dissessem, olhe, você vai entrar agora para a faculdade, para estudar estes temas, e no futuro vais poder alcançar isto. O que é que acontece quando a gente entra na faculdade? Fica todo contente, né? Ai, que bom, consegui entrar. Bom, ok, sinal que eu tenho capacidade. Olha, nós somos filhos de Deus, temos capacidade. Depois vamos nos preparar para alcançar esse objetivo mais elevado. E preparamos-nos para isso. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos na faculdade da vida. A descortinar o potencial que cada um de nós tem a todo momento, não é de vez em quando. Por isso é que o Espírito diz, eu repito. Então vamos sentir essa energia que todos nós temos. E vamos aplicá-la em todos os momentos da nossa vida. Todos. Vem um abatimento por causa da fé, aliás, por um acontecimento, tudo bem. Eu aceito esse abatimento. Registro. Mas aplico-lhe a fé e penso no que eu vou fazer agora para alcançar no futuro. Ah, mas eu não vejo saída agora. Fé no futuro. Lembrem-se sempre, fé no futuro. Tudo será diferente daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos. Tudo. E tudo passará a ser experiência. Se eu me desesperar, se eu entrar fora do meu rumo, olhe, por isso alguns irmãos se suicidam. Porque não têm fé no futuro. Desesperam-se, querem tudo para agora. As perdas parecem coisas irrecuperáveis, como se não houvesse amanhã, mas há. Então quem tem fé não se suicida. Fé no futuro. Porque há muita gente que tem fé em Deus, mas não percebendo,
se suicida, que é uma coisa difícil de entender. Não, mas se a pessoa tiver fé em Deus, não suicida. Eu ouvi alguns pensamentos. Muitas vezes não escrevem cartas e que Deus os abençoe, vos ilumine, cuide de vocês. Portanto, ele acredita que há qualquer coisa, mas ele não tem fé no futuro. Ele viu as coisas encerrarem-se ali. Ora, então a fé, ela, e segundo aquilo que nós vemos no capítulo, e seria interessante que cada um de nós pudesse rever esse capítulo, porque é um instrumento para a nossa vida, no nosso cotidiano. A fé tem este condão absolutamente libertador dos inputs, desses aguilhões que os problemas nos colocam no momento da vida, porque nos transporta. E diz, não, este é um problema. Eu não sou o problema, eu vou ultrapassá-lo. E projeto-me à frente. Quando estivermos em meio a uma dificuldade, fechemos os olhos e pensemos, daqui a 2, 3, 4, 5 dias, isso já estará diferente, seja quando for, isto estará de forma mais adequada. E dependendo do problema, se ele for extensivo, daqui a 1 ano ou 2, mas tudo passará. E assim, atenção, passa se fizermos alguma coisa. Não é, olha, vai passar e eu não vou fazer nada. Lembra-se, é a caridade, é a ação. Okay? Alguma questão? Se não houver, eu sinto uma vontade constante de sentir esta verdade e de poder transmiti-la, e os benfeitores espirituais fazem-nos isto. Trazem-nos esta mensagem do grão de mostarda pequenino, cá dentro, para nós mudarmos as coisas, está bem? Então nós vamos encerrar o trabalho, vamos fazer uma prece. Nós vamos fazer a prece. E em algum momento nós vamos fazer uma prece silenciosa, ou seja, cada um de nós vai poder, dentro desse ambiente que se prepara, comunicar com o seu anjo da guarda, com os seus benfeitores. O que é que nós pedimos desde já? Quando for esse momento da prece silenciosa, que nós façamos os nossos pedidos que temos a fazer por irmãos nossos que deixaram saudade, que partiram, por alguém que esteja a precisar de um tratamento, de saúde, de acalmia na sua vida, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, um marido, seja como for, um vizinho, não importa. Até atender nesses pedidos as nossas dificuldades. Alguma coisa que esteja mais difícil de nós vencermos, seja emocional, seja material, não importa. Mas que nesses pedidos nós o façamos de forma absolutamente serena. Se eu estiver a pedir por alguém, eu não vou pedir com angústia, nem triste. Vamos pedir doando do nosso melhor. Se eu desejo a paz a alguém, eu envio paz a alguém. Se alguém está doente, eu envio alegria e saúde. Mentalizo esse envio. Se nesse momento da prece silenciosa nós estivermos a agradecer, que agradeçamos também de forma serena, não há pressa. Agradecer é um gesto de doação. E se tivermos que louvar, sentir a presença de Deus e deixar-nos envolver por essa bênção maravilhosa, por essa sintonia, o façamos em emoção, mas sempre tranquilos e serenos. Então nós vamos orar, fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Enquanto espíritas ou simpatizantes do Espiritismo, vamos aprendendo que os ambientes correspondem ao somatório dos seus participantes.
formando o psiquismo. Essas energias espirituais que redundam do bem comum, do desejo sincero, mais ou menos ardente, de servir, de crescer e de procurar o bem. Então nós estamos nesse ambiente, serenos e tranquilos. E vamos usar a mesma imagem do início do trabalho, em que vemos Jesus a perguntar a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, com todas as minhas forças, eu te amo, Senhor. Pedro, amas-me? Já confundido, Pedro, sem se aperceber do alcance da mensagem implícita de Jesus, ele chega a pensar que o Cristo duvida dele. Mas o que Jesus está a fazer é alertá-lo para aquilo que ele precisaria manter sempre vivo em si mesmo: o amor. Mestre querido, hoje, meio envergonhados, podemos dizer que nós te amamos. Amamos a nossa medida, é facto. Mas nós te amamos, Jesus. Pois que contigo conseguimos ver, deslumbrar um mundo maravilhoso que estamos a construir todos, apesar de nossas dificuldades e desenganos. Nós estamos a construir um mundo novo. Cada um de nós viverá nessa morada de acordo com aquilo que tenha feito nela e de acordo com o crescimento comum. Por isso a entreajuda que tu nos pedes, Jesus. Quando perguntastes a Pedro se ele te amava, estavas a perguntar a cada um de nós se nós também te amaríamos. E se estaríamos dispostos a enfrentar as dificuldades necessárias para continuar a amar. E nós vimos pedir-te auxílio, Senhor, para que nos abençoes nos nossos melhores propósitos, para que com a tua presença em nosso íntimo nós sintamos o teu amor para continuar a amar, para que nós sintamos a tua presença motivando-nos e abrindo os nossos olhos diante das dificuldades para perceber o que deveremos fazer. Tu estás ali com Pedro e estás aqui conosco. A tua paz se espalha. E nós olhamos em teus olhos neste momento. Humildemente o fazemos. E vamos orar em silêncio nesta hora. Cada um de nós, Jesus, nesta manhã, nesta casa, vai orar, vai conversar contigo de forma serena e tranquila durante alguns instantes.
enviando sempre energias de paz. Enviar um abraço sempre fraterno. Acolher em nosso regaço, dizendo a quem quer que seja: meu amor, meu bem querido, obrigado. Muito obrigado. Querido Jesus, despedimos-nos nesta manhã na certeza de que nossas emoções encontraram eco para onde foram enviadas em cada coração que toque. Que estas bênçãos se espraiem por toda a humanidade, para que o amor seja cada vez mais a referência de vida. E que assim seja, Mestre Jesus.